love you. O senhor está me deixando, assustado. Ontem, meu Deus. Esses negócios espiritual. Obrigado ao pregador que nos antecedeu, Estevão Carlos. Você foi no Lubito, lá fez um trabalho terrível. Oh, Jesus, Deus abençoe. Cadê o cooperador Tadeu? Não está? Luiz Pinto, o evangelista. A Pai do Senhor, bênção. Os demais ministros, Josafate José, nosso músico, bênção. Os demais sintam-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos que estão aqui. O cooperador Evonaldo Júlio, me dê um abraço há pouquinho. Deus abençoe Evonaldo. Bênção. Homem de Deus, bênção. E os demais que ainda não vi. Vamos abrir o texto sagrado. De Gênesis. Se pudermos ficar em pé, vou agradecer. Deus abençoe aos músicos que aqui tiveram. Deus abençoe os músicos que aqui tiveram, cantando, adorando a Deus. Deus abençoe, amor, profeta, bênção. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Pois bem, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Palavra do Senhor. Olha para o teu irmão, ele diz: o tema da mensagem. Por favor, fale com graça, vamos cooperar. Diga: o tema da mensagem é: você não perdeu a tua unção. Lhe fala: você não perdeu a tua unção. Lhe mexe, lhe fala: eu vejo que você não perdeu a tua unção. Aleluia. Podemos sentar aplaudindo a Deus, por favor. Deus seja louvado. Quando vimos a temática do evento, a Bala Luanda, nós procuramos falar com Deus. E ao falarmos com Deus sobre a temática do Abala Luanda, neste final de ano, nós observamos que Deus tem um desejo. E o desejo de Deus é renovar alguns, encher a outros, levantar os caídos, consolar os que choram e anunciar um ano aceitável. Para o efeito, Deus me levou no livro de Gênesis. Quando eu leio o livro de Gênesis, o meu coração fica impactado. Porque o livro de Gênesis, escrito por Moisés, é o livro do princípio. E quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós percebemos que Moisés, ao escrever o livro do Gênesis, ele começa a nos fazer entender algumas dimensões profundas daquilo que Deus fez como Criador. O texto sagrado diz que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele ficou liberado pelo Espírito para impactar a vida daquele que leria. Ora, Gênesis, o livro do começo, é o livro que revela-nos como Deus começou as coisas. O livro de Gênesis é o livro que revela-nos como Deus criara as coisas.
E ao leres o livro de Gênesis, te vêm perguntas poderosas do tipo, como Moisés escreve sobre os começos, quando ele não estava lá. É simples. Moisés escreveu sobre os começos através da revelação de Deus. Ora, Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele deixa-nos claro que Deus é criador. Deus é criador. Moisés disse-nos que Deus é criador. E ao dizer-nos que Deus é criador, Moisés nos faz entender que Deus, como criador, criou. Agora, Deus como criador, sabemos que criou. Só que Deus é um Deus de detalhes. Deus como criador, Moisés disse, criou os céus, criou a terra. Deus como criador, Moisés disse, criou os mares, criou os rios. Deus como criador, Moisés disse, criou as plantas, os animais. Deus como criador, Moisés disse que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou. Para quem tem alguma dúvida, lembra-se disso e não esquece. Deus é o Criador. Até que o livro de Apocalipse diz que Deus vai criar um novo céus e uma nova terra. Então Deus é o Criador. Eu estou falando para a igreja. Quero ouvir um amém. Não, eu quero ouvir um amém. Quero ouvir um amém. Deus é o Criador. E por Ele ser o Criador, Ele sabe criar. Quando Deus cria, eu disse a vocês que Deus é um Deus de detalhes. Deus a criar, Ele procura observar tudo. Se você observar a criação de Deus, você saberá que Deus é fantástico. O apóstolo São Paulo disse que as coisas que foram criadas revelam-nos a imensidão do poder de Deus. Por isso, quem nega a existência de Deus é indesculpável, porque os céus e a terra manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia! Deus é o Criador, e por Ele ser o Criador, Ele nos criou. Agora, quando Deus nos criou como sua imagem e semelhança, Deus nos criou, e nós, como seres humanos, criados no estado original, tínhamos a graça, a relação, a comunhão, tínhamos a intimidade com Deus Criador, o Todo-Poderoso. Agora, quando Ele fez o homem, Ele disse, eu fiz o homem, e eu preciso colocar o homem no lugar para habitar. Quando Deus decidiu colocar o homem no jardim, Deus falou assim, eu sou criador. Para criar a terra eu disse haja, mas para criar o jardim não vou falar somente haja, eu vou plantar o jardim. O jardim foi criado, mas não somente com haja. O texto diz que Deus criou a terra, e quando formou o jardim, Deus plantou um jardim e colocou nele o homem. Como quem diz, Deus, sabendo que nós sentimos calor, sentimos frio, Ele, para fazer o lugar aonde íamos habitar, Ele observou detalhes, fez com cuidado, fez com zelo, fez com amor. Adão não habitava em qualquer lugar. Adão tinha 3 coisas que todos nós devemos ter. Primeira coisa que Adão tinha comunhão com Deus. Segunda coisa que Adão tinha lazer, estava no jardim. Terceira coisa que Adão tinha boa alimentação, comia fruta. Deus, ao fazer Adão, pensou nos detalhes, e quando Ele planta o jardim, Ele coloca lá o homem. Quando Ele coloca o homem, o texto sagrado diz que Deus decidiu, por sua vez, agora começar a usar o homem para dar nome aos animais. Quando Adão decide dar nome aos animais, mandado por Deus, Adão está nos ensinar que o casamento, o tipo de casamento que eu tenho, depende do nome que eu dou.
O tipo de casa que eu tenho depende do nome que eu dou. Se você observar, Adão disse assim: esse animal será leão, esse será cobra. A cobra lhe fez fracassar, porque ele deu o nome serpente. Quem deu o nome da serpente não foi Deus, foi o homem. E quando Adão deu o nome de serpente, Adão não estava cometendo um erro. Só que você, irmão, e eu também, o nome que queremos dar às coisas da nossa vida determina se elas serão para nós ou bênção ou maldição. Se você olhar para o teu marido e falar, ele é um bêbado, ele vai continuar sendo um bêbado. Mas se você falar, você será pastor, será pregador, será profeta. Eu vim pregar para a igreja, eu vim te declarar que o ano 2020 você vai lhe dar nome. Não será um ano pequeno, não será um ano médio, será um ano grande. Aleluia, aleluia. Agora, essa história é muito bonita, mas quando você vê o texto que lemos, você está falando assim: por que o pregador está falando sobre isso? Uma vez que ele leu que Deus criou os céus e a terra. Óbvio, eu disse que Deus é o Criador, e Ele criou os céus e criou a terra. Os céus representam as coisas de cima, a terra representa a coisa de baixo. Todos nós temos a dimensão de cima e temos a dimensão de baixo. Se você tem a dimensão de cima, podem te colocar embaixo da mesa. Jesus falou que o teu lugar não é embaixo da mesa, porque você é lamparina, tem que ser colocada no velador para iluminar o auditório. Não está me entendendo, né? O teu ministério não é para ficar embaixo, a tua chamada não é para ficar embaixo, a tua unção não é para ficar embaixo, é para ficar em cima. Pegue na mão do irmão, pegue na mão da irmã. Ele fala: meu irmão, a partir de hoje. Ele fala: meu irmão, a partir de hoje, usa a tua unção. Tira ela de baixo, tira da gaveta, tira do armário, tira do Facebook, prega na igreja, evangeliza, pode adorar. Quando a tua unção só fica no Facebook, ela está embaixo. Quando a tua unção só fica no Instagram, ela está embaixo. Tem que tirar a unção do Facebook e trazer na vida prática. Aleluia, aleluia, aleluia. E Moisés disse que Deus criou as coisas de cima e as coisas de baixo. Quando Deus criou, o texto diz, vamos conferir, que Moisés disse-nos assim: apesar de Deus criar a terra perfeita, apesar de Deus criar a terra boa, a terra abençoada, a terra achou-se num estado deplorável. Quando a terra achou-se nesse estado deplorável, o texto diz que a terra, isso é muito sério, olhe para cá. O texto diz que a terra estava sem forma e estava vazia. Estando sem forma e estando vazia, ainda não bastou. Apesar de ficar sem forma, mamãe diaconisa, nossa pastora, e de ficar vazia, Moisés falou que ainda tinha treva. E ele falou, essa treva era muito séria. Só que o texto diz que apesar de estar sem forma